Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, eu e meu grupo, formado por mim, Maria Rayane, Cauã Ramos e Henrique da Silva, abordaremos um dos conceitos fundamentais do livro Linguagem C, de Luiz Damas, as strings. Ele aparece em diversos capítulos interligados, como vetores, ponteiros e até em funções. Primeiramente, antes de tudo, a linguagem C tem a capacidade de manipular facilmente os seus tipos de dados básicos, char, int, float e double. No entanto, apresenta algumas limitações no que diz respeito ao tratamento de vetores e strings, não fazendo o seu processamento diretamente. Assim, não é possível, por exemplo, atribuir uma string a uma variável ou concatenar uma string a outra, utilizando os sinais de atribuição igual e soma. No entanto, C possui uma poderosa biblioteca de funções que permitem realizar praticamente todas as operações necessárias sobre strings. Neste capítulo, vamos falar um pouco mais sobre strings para conhecermos bem algumas funções que se atribuem a ela. Mas, antes de tudo, o que é uma string? É um conjunto de caracteres armazenados num vetor. Em C, uma string é uma sequência de caracteres armazenados de forma contínua na memória. O detalhe fundamental destacado no livro é que toda string termina com um caractere especial chamado caractere nulo, representado por /0. Esse terminador indica para o computador onde a string acaba. Então, em C, string não é um tipo próprio, mas sim um vetor de char terminado com /0. Caracteres e strings. Em C, as strings são representadas utilizando aspas, enquanto os caracteres são representados entre aspas simples. O caractere delimitador /0, como eu falei anteriormente, ele é utilizado para marcar o final de uma string. É importante lembrar que uma string em C sempre deve ter esse caractere ao final para ser corretamente reconhecida pelas funções que manipulam string. Carga inicial automática de strings. As strings em C podem ser inicializadas automaticamente ao declarar uma string como char nome, abre colchete 20, fecha colchetes, igual André, entre aspas. O compilador insere automaticamente o delimitador /0 ao final. As relações entre vetores de caracteres e strings. Em C, a relação entre vetores de caracteres e strings é direta, pois uma string é, na verdade, um vetor de caracteres com um delimitador. Essa relação permite manipulações utilizando funções de vetor. A leitura e escrita de strings. A leitura e escrita de strings em C são feitas através de funções como printf e scanf, que permitem a interação com o usuário para a entrada e saída de dados de forma eficiente. Sobre a leitura string, ela será relatada assim com mais ênfase pelo Cauã. A passagem de strings para funções. Passar strings para funções em C é semelhante à passagem de vetores. Uma string é tratada como um vetor de caracteres, permitindo que funções aceitem strings como argumentos. Bem, eu sou Henrique e eu vou explicar um pouquinho sobre a introdução à manipulação de strings da linguagem C. A linguagem C permite a manipulação eficiente de tipos de dados básicos, mas possui limitações no tratamento de vetores e strings, já que não processa esses tipos diretamente. Isso implica que as operações comuns, como atribuições e concatenação, devem ser realizadas através de funções específicas. Definição de string. Uma string é uma sequência de caracteres que representa texto e é armazenada em um vetor de caracteres. Definição de string. Uma string é uma sequência de caracteres que representa texto e
e é armazenado em um vetor de caracteres. A string termina com um caractere especial de delimitação, conhecido como _0, que indica o fim da sequência de texto. Isso permite que as funções que manipulam strings em C saibam onde a string termina. Esse _0 é como se fosse um ponto final para indicar que aquela string terminou. É como se fosse um ponto final, porém invisível, porque no código ela não vai aparecer um ponto final, apenas o _0. A representação de caracteres strings em C, as strings são representadas entre aspas duplas, como em exemplo, enquanto os caracteres são representados apenas entre aspas simples, como em A. Isso é fundamental para distinguir entre um único caractere e uma sequência de caracteres, porque caso haja aspas duplas, vai haver o delimitador lá no final, o _0, indicando que essa string terminou. E a declaração de string vai ser apenas uma letra. A declaração strings segue as mesmas regras que a declaração de vetores de caracteres. Isso significa que ao declarar um string, o programador deve especificar o tamanho do vetor que armazena os caracteres, sempre considerar o espaço adicional necessário para o caractere de finalização, o caractere 0. Isso é usado para indicar o término da string, permitindo que as funções que manipulam a string saibam onde a sequência de caracteres termina. Ou seja, é imprescindível que na string exista o _0 no final para o sistema poder compreender onde a frase termina. E o caractere delimitador 0. O caractere 0, também conhecido como caractere nulo, tem um código ASCII de 0. Não é exibido visualmente. Ele é essencial em C para o correto funcionamento das operações em strings, pois determina o ponto final do vetor de caracteres. Sem esse caractere, as funções podem continuar a ler além do que é esperado, resultando em comportamento indefinido eu fiquei responsável por apresentar ou erro alguns de memória. tópicos aqui do livro de Damas, certo? E nesses tópicos a gente vai ver um pouco de como funcionam as strings e algumas funções da string, certo? A gente também vai ver um rápido conceito sobre vetores na prática, certo? Leitura e escrita de strings aqui é o primeiro tópico que vai ser abordado. Em C, a manipulação de string ela é feita através de funções específicas, que são as funções que vão ser vistas mais na frente ao longo do trabalho, e essas funções elas facilitam a leitura e escrita de um string, certo? A gente utiliza algumas funções como print, puts. A primeira, ela permite que a gente personalize a saída, enquanto a segunda, ela simplesmente imprime a nossa string, seguida de uma nova linha. Para ler um string, a função scanf ela é utilizada como o especificador de formato. A gente vai usar aí o nosso %s para que a gente possa fazer aí essa nossa especificação, mas é importante notar que ela lê apenas até o primeiro espaço, ignorando o restante da entrada da nossa string, certo? Aqui a gente vai ver a passagem de string para funções, como que acontece essa passagem. A string ela funciona como ponteiros. As strings elas são tratadas como ponteiros para o primeiro caractere do vetor, de caractere que as compõe. Portanto, ao passar por um string para uma função, o que está sendo passado é a referência ao vetor de caracteres, não uma cópia da nossa string. A modificação da string original ela pode ser feita através de strings que operam na mesma memória, certo? Isso significa que se a função altera a string, as mudanças serão refletidas fora da função. A gente tem que ter cuidado com o tamanho do nosso vetor. É importante lembrar que ao passar um string para uma função, o programador ele deve ter cuidado com o tamanho do vetor para evitar estouros de buff. Quando a gente vai colocar uma string dentro de um vetor, a gente tem que ver se esse vetor ele consegue ter essa quantidade de caracteres, certo? Se ele consegue armazenar a nossa string dentro desse vetor, já que a função ela não possui informações sobre a dimensão da string passada.
Agora, a gente vai ver as funções, essas principais funções de manipulação de string que são abordadas no capítulo 7 de Luiz Damas, certo? A nossa primeira função aqui, que é abordada no livro de Damas, é a função strlen, que é a função onde a gente vai ver o comprimento da nossa string. Essa função ela retorna o número de caracteres e ela faz a exclusão somente do caractere delimitador. Ah, Cauã, mas o que seria esse caractere delimitador? O caractere delimitador é aquele /0 que a gente coloca no fim da nossa string. E para a gente saber o tamanho da nossa string, a gente vai usar essa função strlen, e essa função, o programa, ele vai retornar o tamanho do nosso caractere. Como, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui do lado, onde no nosso código vai ser perguntado, a gente vai solicitar que a nossa função, certo? A gente vai solicitar no código que a função nos dê o tamanho do nosso caractere. Percebam que aqui a gente está usando a string programação, certo? A gente vai estar aqui utilizando a nossa string programação e a gente vai pedir aqui a gente está pedindo aqui no programa, percebam que a gente está pedindo aqui no programa, que ele nos dê o tamanho da nossa string, certo? Vamos recompilar aqui. Quando a gente recompila esse nosso código, a gente percebe aqui que ele está dando o tamanho da nossa palavra, ele está dando quantos caracteres tem a nossa string. Então, o programa a gente solicitou quantos caracteres tem com a nossa função. Percebam que a nossa função está sendo usada aqui, certo? Onde a gente tem a solicitação aqui de quantos caracteres tem a nossa string, e ele está retornando para a gente aqui o tamanho da nossa string, certo? Só prosseguindo, em segunda função, a gente vai aqui ver a função que é a função que ela copia da cópia de string, que é a strcpy. Essa função ela é utilizada para copiar o conteúdo de um string de origem para um string de destino. Por exemplo, a gente vai ter uma string de origem e essa nossa string de origem vai ser repassada para um vetor de destino. A gente vai transformar essa nossa string de origem e a gente vai repassar ela para a nossa string de destino. A gente tem aqui um exemplo bem prático que está aqui. Percebam que a gente vai ter aqui a nossa string origem e aqui no nosso vetor de destino a gente não possui nenhuma palavra, a gente não possui nenhuma string pré-definida. Aqui embaixo a gente está com a nossa função, a gente vai fazer essa nossa cópia da nossa string de origem, a gente vai passar ela para a nossa string de destino, certo? Aqui a gente está pedindo para que ele mostre a nossa string origem e para que a gente mostre qual que vai ser a nossa string que vai estar no nosso vetor de destino. Compilando o código, ele mostra aqui a nossa string de origem e aqui o vetor que antes não tinha nenhuma string definida, agora tem uma string que foi copiada para ela. Só prosseguindo aqui, nossa próxima função que vai ser abordada no trabalho é a função de concatenação de string. Essa função, ela funciona, a gente vai ter novamente uma string de destino, uma string de origem, só que nesse caso a gente vai ter uma string de origem e a gente vai juntar ela com uma string que já está na nossa string de destino, certo? A gente vai fazer a concatenação, a junção dessas duas strings e elas vão formar apenas uma string. Como, por exemplo, a gente vai ter aqui nesse nosso código. A gente está tendo aqui a nossa string de destino. A nossa string de destino já está definida aqui em olá. Essa é a nossa string de destino. E a nossa string de origem é mundo. Vejam, esse vírgula mundo aqui é a nossa string origem. A gente está aqui chamando a nossa função strcat. Aí a gente vai fazer a concatenação entre a origem, que já existe no vetor destino, e a
string que tem aqui no nosso vetor origem, certo? A gente vai compilar aqui esse código. E percebam que as duas strings que antes estavam separadas, agora elas formam apenas uma string. A gente fez a concatenação das nossas strings, certo? Prosseguindo aqui, a gente vai ter a nossa função strcpm. Essa função ela é uma função que ela vai comparar duas strings. Ela vai retornar um valor inteiro e esse valor ele vai indicar se a primeira string é menor, igual ou maior que a segunda. Por exemplo, a gente vai declarar a nossa função e a gente vai ter duas strings aqui e essa função ela vai fazer a comparação entre essas duas strings. Como, por exemplo, a gente vai ter aqui no nosso código. Percebam, aqui na nossa string está definida a palavra banana. Na nossa segunda string, a gente está aqui definida a palavra abacaxi. E na nossa terceira string, ou vetor, como preferirem, a gente definiu a palavra banana novamente. Percebam que esse primeiro vetor, o primeiro vetor e o terceiro vetor, eles têm o mesmo tamanho e mesma palavra. Logo, eles são vetores iguais, eles são strings iguais, então eles têm que retornar que são iguais, certo? Como a gente recompilar aqui o nosso código, a gente está aqui colocando a nossa variável, certo? E a gente está chamando aqui, certo? Percebam aqui, ó. Está sendo feita essa... Foi feita essa chamada, e aqui a gente vê que a palavra banana, ela vem depois da palavra abacaxi, e a palavra banana é igual à palavra banana. Percebam que a gente está pedindo aqui para ele fazer essa comparação, certo? Entre a palavra 1 e a palavra 2, e em seguida a gente está pedindo para ele fazer a comparação entre a palavra 1 e a palavra 3. Só retornando aqui, a gente agora vai ver os outros tipos de funções que estão sendo apresentados no livro de Luiz Damas. A nossa próxima função é a função que ela faz a comparação entre letras maiúsculas e minúsculas, certo? Essa nossa função ela é semelhante à função strcpm. Aqui a gente vai ter uma pequena diferenciação entre essas funções. A gente vai ter a função strcpm e ela vai ser semelhante a essa função strcpm. Só que o que acontece? Uma das funções ela vai ignorar diferenças entre letras maiúsculas e a outra entre letras minúsculas durante a comparação. A gente tem aqui um pequeno exemplo no nosso código. Certo? Agora aqui, prosseguindo com a nossa apresentação, a gente vai ter a função strcpm e ela vai fazer a comparação entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Essa nossa função aqui em específico, ela é semelhante à função strcpm, mas ela vai ignorar as diferenças entre maiúsculas e minúsculas durante a comparação. Então, essa função aqui, basicamente, ela vai fazer a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, certo? Prosseguindo com a apresentação, a gente vai ter a função aqui strchr, certo? Essa nossa função aqui, ela é uma função que serve para que a gente faça a localização de um caractere em especial. A gente pode perceber que essa função ela vai localizar a primeira ocorrência de um caractere em um string, e ela vai retornar um ponteiro. Ela vai retornar para a gente a posição que se encontra esse caractere que a gente deseja encontrar dentro da nossa string. Um exemplo prático aqui desse nosso código.
Nesse código, a gente está solicitando que ele encontre a nossa palavra A. Perdão. Nesse código, a gente está solicitando que ele encontre qual que é a posição ou quais as posições, em quais posições aparece o nosso caractere A. A gente está pedindo aqui, certo? A primeira ocorrência de onde vai ser encontrado. E se esse caractere não for encontrado, ele vai retornar para a gente aqui. A gente tem um if else. Se esse caractere for encontrado dentro da nossa string, ele vai retornar para a gente a posição. Caso ele não seja encontrado dentro da nossa string, ele vai retornar isso para a gente. Mas percebam que aqui, na nossa string, a gente consegue ver é possível ver algumas localizações aqui do caractere A. Vamos recompilar aqui esse nosso código. E aqui, a primeira ocorrência de A é encontrada em amação em C. Então, percebam que a partir do primeiro momento que o caractere A, ele começa ele é inserido aqui, o primeiro momento que ocorre A, ele é impresso aqui para a gente, certo? Prosseguindo com a nossa apresentação, uma das penúltimas funções que são utilizadas aqui, que são mostradas por Luiz, é a strstr. Ela vai procurar uma substring para a gente, certo? Ela vai funcionar basicamente como a nossa função de localizar caractere, só que aqui ela vai localizar apenas uma substring para a gente. Ela procura uma substring dentro de uma string e ela vai retornar um ponteiro para a primeira ocorrência, certo? Um exemplo prático aqui que a gente vai ter. A gente vai localizar uma substring aqui dentro da nossa string. A gente está usando a string aprendendo C é divertido. Percebam que a gente está utilizando essa string, aprendendo C é divertido, e a gente vai procurar a nossa substring. A nossa substring ela vai começar aqui percebam que está dentro de duas aspas, então a gente não está procurando um caractere. A gente está procurando uma string, a nossa substring. Então, a partir dessa substring aqui, ele vai fazer a impressão do que vem dele em diante, certo? A gente vai compilar aqui o nosso código. Certo, a gente fez aqui a compilação do nosso código e ele está retornando para a gente a partir da nossa substring. A nossa substring é C, certo? E a partir da nossa substring em diante, ele vai retornar para a gente o que está impresso. Então, aqui a gente pediu, se ele encontrasse a nossa substring, ele fizesse a impressão dela para a gente. Se ele não encontrasse, ele iria colocar para a gente substring não encontrada. Percebam que aqui o nosso programa ele consegue encontrar, certo? Certo. Agora, prosseguindo com a nossa apresentação, a gente percebe aqui que a gente vai ter uma função muito parecida com a nossa função que foi apresentada anteriormente, só que essa nossa função ela não vai localizar um caractere. Essa nossa função ela vai localizar uma substring que está dentro da nossa string. Ou seja, ela vai localizar a nossa string que está dentro dela, certo? Ela vai servir como um ponteiro e dessa substring em diante ela vai fazer a impressão do que está. Aqui a gente vai ver no nosso código, certo? Como que isso vai funcionar na prática. A gente tem aqui o nosso código que ele foi formado e a gente está pedindo que ele localize para a gente a substring C, caso tenha essa substring aqui, certo? E ele vai fazer essa localização da substring para a gente. Tudo que está entre essa substring C até o final da nossa string, ele vai retornar para a gente, certo? A gente vai compilar aqui o nosso código. E percebam que ele fez essa impressão para a gente. Ele conseguiu encontrar a nossa substring e ele fez a impressão da nossa substring até o final da string, que é C é divertido, certo? Percebam que é uma substring porque está definido entre aspas duplas. Aspas duplas a gente define string e aspas simples a gente define um caractere. Retornando aqui para a nossa apresentação, a última função que é demonstrada no livro de Damas é a nossa função strlwr e strap. Essa nossa função ela serve para manipulação de capitalização, ou seja,
ela vai converter todos os caracteres de um string para minúsculas, enquanto a str e o pr ela faz o contrário. Ela vai converter todos os caracteres da nossa função para maiúsculas. Por exemplo, a gente vai definir a nossa função e vai ter um string aqui, e essa nossa string ela vai ser convertida para, os seus caracteres vão ser convertidos para minúsculos, enquanto aqui nessa função vai ser convertido para maiúsculos, certo? A gente vai ver aqui um exemplo prático de como isso funciona. A gente vai ter aqui duas strings, certo? A gente vai usar aqui, a gente já tem aqui todo o nosso código formado, e aqui a gente vai ter duas strings formadas. E aqui a gente vai pedir para que esse nosso vetor 1 ele seja transformado em maiúsculo, e aqui no nosso vetor 2 ele vai nos dar a letra toda em minúscula. Vamos compilar aqui o nosso código, certo? Aqui, como a gente solicitou, ele entregou para a gente a string original é Olá Mundo, certo? A string que a gente pediu que ele transformasse, que todas as letras ficassem minúsculas, está aqui. E a string que a gente pediu que todas as letras ficassem maiúsculas está aqui. Percebam que o nosso caractere A, ele não se encontra em maiúsculo, mas é por causa, certo, que não foi definido. Aqui no nosso código, para a gente perceber, a gente tem todo aqui o nosso código, certo? A gente teve que fazer aqui a inclusão dessa função, certo? E aqui a gente vai solicitar, a gente vai ter um string original, a nossa string original é Olá Mundo, e a gente vai solicitar aqui que nesse código que seja transformado essa string original em letras minúsculas e em letras maiúsculas. A gente vai querer que ele faça esse retorno para a gente. Quando a gente fez a compilação, ele retornou para a gente em letras maiúsculas e em letras minúsculas. Certo? Só prosseguindo com a nossa apresentação. Certo, aqui prosseguindo com a nossa apresentação, a gente vai ver como que a gente declara um caractere e como que a gente declara ou consegue identificar um string. Percebam que aqui a gente tem apenas o caractere A, certo? A gente está aqui com o nosso caractere A, e quando a gente vai declarar um caractere, a gente vai utilizar as aspas simples, certo? E o caractere ele tem uma característica, que ele vai ocupar apenas um byte e ele vai ser tratado como tipo básico de dados, que é o nosso famoso char na linguagem C. Este caractere ele pode ser utilizado em operações que envolvem caracteres individuais, certo? Já a string ela vai funcionar de um modo um pouco parecido, só que a string ela vai trabalhar com manipulação de vários caracteres, certo? E na string a gente também vai ter que usar o nosso caractere delimitador. Aqui na nossa string, ela é representada por um vetor, e esse vetor ele vai ter que ocupar 2 bytes, certo? E esse vetor, essa nossa string, ela vai incluir o caractere A, mas o caractere delimitador. As strings elas são usadas para manipulações de textos em sequência. Ou seja, recapitulando tudo isso, quando a gente for declarar um caractere, a gente vai usar aspas simples, tendo em vista que a gente pode fazer operações que envolvem apenas caracteres individuais. Quando a gente for declarar string, a gente vai fazer a utilização de aspas duplas, certo? Tendo em vista que é aí que a gente consegue usar a string para manipulação de textos em sequência.